Olá, amigos. Meu nome é Benedito Melo, sou engenheiro civil, bacharel em Direito e durante 20 anos trabalhei como perito criminal federal na Polícia Federal. Hoje estou aposentado, sou carioca e vivo aqui no Rio de Janeiro. O motivo de lhe pedir atenção neste vídeo não podia ser outro, a não ser falar um pouco sobre política. Nesses últimos 4 anos, eu aprendi algumas coisas que eu ainda não tinha me ligado muito na política. O presidente da República não pode fazer tudo sozinho. Ele depende do Congresso, dos deputados e dos senadores. E neste aprendizado eu pude constatar, que durante 4 anos esse Congresso fez o presidente de refém. E se ele não fizesse alianças, talvez não terminaria seu mandato. Entretanto, as alianças não foram bem vistas por alguns eleitores, inclusive por mim, mas, em especial com o Centrão, foi necessário, não tinha outra maneira de tocar o governo, fazendo algumas coisas, como ele vem fazendo, sem essas alianças. Agora, o importante é que as alianças não foram feitas como os 14 anos do governo anterior, que foram à base de propinas, O governo que teve aí durante esses 14 anos, ele quase quebrou o Brasil. E diversas empresas, como Petrobras, Correios, Eletrobras, empréstimos bilionários a países ditatoriais, fora as leis Rouanet e dinheiro para a imprensa, dinheiro que não faltava para dar propina para vários órgãos que hoje estão apoiando a volta. E esse mesmo governo foi chamado por um ministro da Corte de um governo cleptocrata. E a Renata, do Jornal Nacional, ela explicou o que é o cleptocrata, que vem do grego, kleptocracia, que significa governo de ladrões. É isso mesmo, governo de ladrões. Essa foi a característica dita pelo ministro sobre esse governo. Isso pode ser visto aí na internet, não foi recolhido não. Por falar em corte, esta que deveria ser uma honrada instituição, ultimamente vem demonstrando um ativismo político sem precedente, em detrimento da população que espera às vezes 10 anos por um processo, enquanto uma petição política entra julgada às vezes em dias, semanas, e que estão lá a entupir a corte. E esse exemplo desce até os tribunais de primeira instância, o que vem corroendo o Poder Judiciário. Concluindo, nós temos 2 sérios problemas, um com o Congresso, deputados e senadores, e outro com o Judiciário. Ambos os problemas podem ser resolvidos nesta eleição, que esperamos sejam limpas. Não seriam todos resolvidos, mas inicialmente começaria a depuração. Sendo assim, todos os problemas podem ter seus dias contados, pois a Corte tem seus ministros indicados pelo presidente da República, mas o Senado que os sabatina para que eles possam entrar. E o mesmo Senado é que pode analisar e propor o impeachment desses ministros, quando eles atuam fora das atribuições que lhes são dadas pela Constituição e que hoje não estão sendo cumpridas. Da mesma forma, os deputados têm que estar alinhados com propostas que sejam de interesse da população e não de interesses próprios. Ora, amigos, então nunca foi tão fácil escolher um lado nesta eleição. De a cleptocracia, o governo de ladrões, e do outro, um governo que vem fazendo muito por todo o Brasil e que conduziu o país durante 2 anos de uma horrível pandemia, nunca vista antes pela nossa geração. Lamentamos profundamente as mortes ocorridas. Quase todos nós perdemos alguém, um parente, um amigo. Contudo, aconteceu a mesma coisa em todos os países no mundo. Não foi só no Brasil. E uma guerra que vem já se prolongando aí por quase um ano, causando desabastecimento em vários setores da economia, causando uma crise mundial. E o Brasil surge como um polo para suprir a fome
do país, com seu agro forte e podendo produzir em prol de toda a humanidade. Então, a partir desse pequeno espectro, né, que eu poderia estar falando muito, mas gostaria de ser mais conciso, precisamos principalmente de um Senado que não tenha rabo preso com o Judiciário. Esse é o primeiro ponto. E os deputados que estejam alinhados com pautas que sejam de agrado da população. Não de agrado, de necessidade da população, né? E que defende essas pautas. Então, desta forma, eu vou revelar o meu voto com a minha opinião, claro, cada um tem a sua, mas gostaria de aqui externar o que eu acho de melhor para o Rio de Janeiro. Para presidente, 22, Bolsonaro. Para senador, Daniel Silveira, 142, que tem a sua candidatura aí questionada, mas se até domingo não for cassada, eu votarei nele, senão estaria votando no Romário. Nada de Clarissa Garotinho, que já tem o seu pai envolvido com demandas aí no judiciário. Para governador do estado, Cláudio Castro, que já vem fazendo um governo razoável, que é o número 22, e para deputado estadual, deputado federal, o general Pazuello, que é alinhado com o governo, o número 2212. E para deputado estadual, Fernando Costa Silva, cujo a pessoa eu conheço e merece o meu voto. O número é 22551. E fica aqui uma dica, entrem no Telegram, no grupo Meu Voto é Bolsonaro 22, Rio de Janeiro. Tem outros títulos, Meu Voto é Bolsonaro 22 e tem nome de todos os estados. Esse não é um grupo de mensagem, é propaganda política. Ali terá uma remota possibilidade de auditagem. Só vai abrir no dia da eleição para que a gente possa, depois da eleição, mostrar em quem votamos, assim, para presidente, e não em quem votamos, claro que são o voto do 22. E pode ter uma possibilidade de fazer numa pequena amostragem, às vezes a auditagem de algumas sessões. Então, entrem lá e se cadastrem para poder ajudar nessa eleição. E com isso, eu só tenho a agradecer e orar por uma eleição limpa e auditável. Saber que meu voto foi realmente para aquele que eu esperava. Com isso eu mostro aqui para poder sacramentar e, mais uma vez, muito obrigado.